Olá, meus amigos do YouTube, a gente está trazendo para vocês mais um vídeo de contabilidade, para ajudar vocês no concurso público. Só que esse vídeo tem uma peculiaridade, esse a gente não fez só para ajudar vocês a concurso público, mas também para pessoas que trabalham no setor público e estão com uma certa dificuldade em fazer a depreciação no setor público. Então a gente trouxe um pouco da prática de contabilidade pública, no setor público, como é que isso está sendo aplicado hoje em dia, tá? A depreciação do setor público, ela basicamente é legislada por esses elementos aí, pela Lei 4320/64, a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e os normativos que vieram depois da alteração de contabilidade pública para a CASP, contabilidade aplicada ao setor público. Na Lei 4320/64, ela incita a gente a ter uma depreciação quando ela fala do sistema de custos, que é o órgão público, institui lá que tem que ter um sistema de custos. Então, para ter um sistema de custos, a gente precisa ter a depreciação, calcular uma depreciação. E na lei complementar, ele fala que a gente tem que ter os registros patrimoniais. Então, para ter um efetivo registro patrimonial, a gente tem que saber o quanto a gente perde desse patrimônio. Já na NBCT 16.9, ela fala exatamente sobre depreciação, amortização e exaustão. Eu vou falar para vocês de depreciação. A conta no setor público é a mesma, tá? Hoje em dia está sendo aplicado o antigo plano de contas, que é 14.29.00.000, tá? Aí a gente vai trabalhar um pouco com essa conta na parte prática, mas vai ser a mesma aplicação no novo plano de contas. Quem regula também, que ajuda a regular a gente sobre o assunto, é a macrofunção 020330 da STN, e tem a parte teórica bem consolidada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na parte 2, Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Tá? Então, o que é que eles falam teoricamente sobre isso? Qual é o reflexo da depreciação? O que é depreciação? Nesse caso aqui, a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Veja só, a gente vai começar a explicar para vocês algumas coisas para o setor público. Então, parto do pressuposto que vocês já sabem o que é depreciação do setor privado, já sabem como é que se contabiliza, o que é uma despesa efetiva, não efetiva. Tá? Esse é um assunto um pouco mais complexo. Depois a gente vai trazer alguns vídeos com assuntos mais básicos para poder haver um entendimento nesse. Eu trouxe esse agora porque eu vi a necessidade de alguns alunos meus e amigos meus que trabalham comigo, de entender o que é a depreciação. Tá. A depreciação é uma variação patrimonial diminutiva, independente da execução orçamentária. Isso é importante a gente saber. Variação patrimonial diminutiva é a nova nomenclatura, que está sendo usada para uma despesa antigamente conhecida como despesa, tá? É uma diminuição no patrimônio, tá? Não vamos confundir, tá? Nunca mais a gente vai usar aquela ideia de superveniência, insubsistência, aquele negócio que a gente passou tanto tempo para aprender e agora a gente só vai usar a variação patrimonial diminutiva ou aumentativa. E esse caso é independente da execução orçamentária. O que é que isso significa? Significa que a gente não precisa do orçamento, a gente não tem a fase de orçamento, bem liquidação, pagamento, para poder existir essa despesa, tá? É obrigatória para os elementos do ativo imobilizado com vida útil econômica limitada, tá? Amortização e exaustão também, tá? Aí, olha só, ativo imobilizado, vocês têm que lembrar daquele conceito dos 3 Is, investimento, imobilizável, intangível, tá? E isso aí a gente vai ver mais um pouco daqui. Sua apuração deve ser feita mensalmente quando o item do ativo estiver em condições de uso, ou seja, posto em uso. Ao fim da depreciação, o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual. Pronto, esses conceitos são básicos para você poder saber responder as questões de concurso. Só com esses conceitos a gente já pode ir para uma questão, olha só. O CESP fez, em 2013, um concurso do TRT da 10ª região, que é o Distrito Federal, analista do judiciário, a área de contabilidade. Olha a pergunta que ele fez. Acerca do registro contábil e das peculiaridades das contas que compõem a contabilidade pública, julgue os itens a seguir. O registro da depreciação, amortização e da exaustão,
Ocorrerá após a execução orçamentária, pois está determinado, esta determinará o valor da parcela que deve ser reconhecida como variação passiva. Olha só, ele deu 2 erros para a gente, tá? O primeiro foi, ocorrerá após a execução orçamentária. Não, é independente da execução orçamentária. No conceito antigo, variação passiva estaria certa, porque é uma variação diminutiva, tá? Mas a gente viu que é variação patrimonial diminutiva, tá? Se a gente for a fundo, a mudança é variação patrimonial diminutiva. Tá errado ou tá certo? Tá errado, a gente falou, teve os 2 elementos aí errado, tá ok? Então, assim, para poder a gente entender se ela é efetiva ou não é efetiva, também vai cair numa próxima questão, o que é uma depreciação, a gente tem que saber o que é uma despesa efetiva e uma não efetiva, tá? O que é um dispêndio efetivo e não efetivo. Quanto à afetação patrimonial, a despesa ela se classifica em efetiva e não efetiva. Então, o que é uma despesa orçamentária efetiva? É aquela que, no momento da sua realização, reduz o patrimônio líquido da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. Isso aí está na legislação antiga, tá? São caracterizadas, portanto, pela diminuição do patrimônio líquido. Tá, dê um exemplo. Tá aqui, ó, despesa com pessoal. Olha o que ela vai fazer. Esse modelo do balanço patrimonial, tá? Não é um balanço patrimonial de hoje em dia, regulado pela NBCT 16. Não. Esse é o modelo do balanço patrimonial que ainda é obrigatório, é só a parte de baixo, tá? Se você for olhar lá no anexo de demonstrativos contábeis, tem a parte de baixo do ativo financeiro, passivo, ativo patrimonial, passivo financeiro, passivo patrimonial, tá? É um adendo lá do balanço, né? Que agora é dividido em circulante e não circulante, tá? E vocês vão observar isso na demonstração no MCASP, que fala sobre as demonstrações contábeis, tá certo? Aí esse ainda continua. E como é que é isso aí? Ele mostra aqui, despesa com pessoal e caixa. Olha para isso. Ó. Despesa com pessoal é uma despesa que vai embora, vai para o resultado, nunca mais vai aparecer para a gente. E caixa porque tirou o dinheiro para pagar o pessoal. Tá? Então, ela mexeu no patrimônio líquido. Despesa orçamentária não efetiva. Orçamentária. É aquela que, no momento de sua realização, não reduz o patrimônio líquido da entidade e constitui fato contábil permutativo. Fato contábil permutativo. São aquelas que sempre ocorrem por mutação patrimonial. Esse termo a gente não vai mais utilizar, mas assim, se a gente sabe que é fato permutativo, mutação patrimonial ela existe tanto na contabilidade privada quanto na contabilidade pública. Ou seja, o patrimônio líquido não se altera. Um exemplo, olha, eu comprei um veículo à vista, e o outro exemplo é pagamento da dívida flutuante, tá certo? Olha, paguei a dívida flutuante, que era do passivo financeiro, diminuí um ativo financeiro, tirei do caixa, comprei um veículo à vista, comprei um bem do ativo permanente, né? E diminuí o financeiro. Ok. Aí, ó, só que o segundo caso é extra-orçamentário. Bem, é bom salientar aqui o seguinte, que uma despesa extra-orçamentária, ela é sempre, como é que eu posso dizer? Não efetiva, tá? Olha aí, um exemplo. Despesa extra-orçamentária, ela sempre vai ter esse movimento aí, ativo financeiro, passivo financeiro, tá ok? Despesa orçamentária, ela tá com os outros movimentos aí, tá vendo? Ok? E a efetiva é a única que mexe no patrimônio líquido. Então, resumo. Olha só, o que é uma despesa efetiva comparado com a não efetiva? A efetiva altera o PL. A não efetiva não altera o PL. A efetiva são fatos modificativos diminutivos, ou seja, como é despesa, a gente está tratando de despesa, é uma variação patrimonial diminutiva. A não efetiva são fatos permutativos. Aí olha só esse item abaixo que é praticamente repetição. Não produz mutação. Pô, se ele é um fato modificativo, não produz mutação. O outro produz mutação patrimonial. Se ele é permutativo, ele produz mutação. Então essa linha aí eu poderia ter tirado. Mas por que eu botei? Porque às vezes ainda a banca ela pede esse tipo de explicação. É despesa no conceito contábil, tá? A gente está trabalhando no conceito contábil e tem que trabalhar também no conceito orçamentário. Nesse caso, a efetiva é despesa no conceito contábil. A não efetiva não é despesa no conceito contábil, tá certo? Lembrando que a gente está mostrando para vocês como é que a banca pode pedir.
Exceção. As únicas despesas correntes que não são efetivas, presta atenção. Aí um aluno poderia ter perguntado: ah, professor, então quer dizer que toda despesa corrente é efetiva? A maioria delas sim. E toda despesa de capital é não efetiva? A maioria delas sim. As únicas despesas correntes que não são efetivas são adiantamento de numerário, suprimento de fundos, tá? Adiantamento de numerário, entenda suprimento de fundos. E aquisição de material de consumo, que vai para o estoque, tá? Que vai para o almoxarifado. Esses dois você está tendo uma despesa corrente, mas ela não está sendo efetiva. Ela vai ser efetiva quando? Quando for o ato da sua realização. Por exemplo, no almoxarifado, quando eu for fazer a solicitação, a requisição de um material, essa requisição vai fazer com que o bem saia do almoxarifado e entre na despesa efetiva. O suprimento de fundo, quando ele for utilizar o suprimento de fundo, no momento da utilização dele, está prestando contas depois, né, logo de imediato, no cartão de pagamento, ele está executando essa despesa, tá entendendo? Então, aí ele se transforma em despesa efetiva. Mas, adiantamento e aquisição de material de consumo para o estoque são despesas não efetivas, tá? Despesas correntes não efetivas. As únicas despesas de capital que são efetivas são transferência de capital. É a transferência de capital que é que é não efetiva, tá? Ajuda vocês na hora da questão. Nenhuma despesa extra-orçamentária é efetiva. Ótimo, muito bem. Questão. Essa daí foi a Fundação Carlos Chagas, em 2013, também, TRT na 9ª região, para analista judiciário e área administrativa. A concessão de auxílio a estudante e a obtenção de um empréstimo de longo prazo são, respectivamente, uma despesa. Olha, ele está pedindo para a gente dar uma continuidade. Se vocês quiserem, vocês podem dar pausa agora e continuar, tá? Muito bem, vocês já deram pausa, então vocês viram que a resposta está na letra A. Então, é uma despesa efetiva porque você está concedendo auxílio ao estudante, é como se fosse uma despesa pagando salário a um funcionário, tá? Está concedendo um auxílio ao estudante, despesa efetiva, tá? Isso aí pode ser que não tenha gerado, acredito que não gerou dúvida, mas o outro é o quê? Uma receita por mutação. Por quê? A obtenção de um empréstimo de longo prazo, a gente está simplesmente pegando o dinheiro, mas depois a gente vai ter que pagar. Então é uma mutação patrimonial, tá? A gente assumiu, pegou uma receita, mas aumentou o ativo financeiro, mas com o passivo, tá? A gente aumentou com passivo, a gente não aumentou com patrimônio líquido. Não mexeu no patrimônio líquido. Muito bem, vamos continuar. Trago para vocês a tabela que está lá no site da STN, onde mostra para a gente quais são as contas depreciáveis e um critério que eles utilizaram para a gente fazer a depreciação. Agora já parte para um momento mais técnico, mais de aplicação dessa depreciação, tá? A gente vai usar mais vida real agora. Então, a STN definiu que esses elementos aí têm um prazo de vida útil de 15 anos, 10 anos, enfim, e que vão colocar um valor residual de 10%, 20% do valor do bem, tá? Aí tem outros aí, mais exemplos, se vocês quiserem olhar, essa tabela de vida útil está no site da STN, tá? E lá eles dizem que o método, a STN diz que o método de depreciação é o de cotas constantes. Já é algo tão complexo para a gente trabalhar, hoje em dia, a depreciação no setor público, então foi definido que o método da depreciação será através do de cotas constantes, tá? Então, assim, aí a gente vem mais para a parte técnica, para a parte... Eita, depreciação tá com tio ali, ó, desculpa aí, pessoal, tá com circunflexo, era para estar com tio, tá? Me perdoem. Agora a gente vai para a parte mais técnica, onde eu vou mostrar para vocês como é que se faz os eventos, como é que a gente faz as NLs, de registrando a depreciação, estornando a depreciação, dando baixa nela, fazendo a transferência, reversão dos exercícios anteriores. Bem, são esses eventos aí que a gente trabalha. Em contabilidade pública, a gente trabalha com tabela de eventos e situações, tá, que facilitam o lançamento contábil. Normalmente, em contabilidade básica, a gente estuda que é um débito, um crédito e tal, mas os eventos, eles juntam, para a gente já caiu em concurso público, eles juntam alguns grupos de lançamentos, tá?
Eles juntam grupos de lançamento do sistema orçamentário, do sistema patrimonial, que hoje em dia o financeiro e o patrimonial estão juntos, o sistema de compensação e futuramente o sistema de custos. Então eles juntam aí para facilitar a nossa vida. E os eventos que começam com o número 54, eles são relacionados à parte patrimonial. E o 58 relaciona a área de diversos, tá? Aí a gente vai ver que a gente vai utilizar esses eventos aí. As rotinas de depreciação já está bem aplicado à área, né? A gente já, para quem vai utilizar a depreciação, será a seguinte: a depreciação será iniciada no mês seguinte ao bem entrar em uso, não devendo haver depreciação em fração menor do que um mês. Isso foi um critério utilizado para facilitar a aplicação da depreciação no setor público. A rotina de depreciação deverá ser executada impreterivelmente até o segundo dia do mês subsequente, após a última movimentação de estoque no mês a que se refere. E a apropriação do saldo patrimonial a ser depreciado deverá ser listada por meio de NL, observando, NL é nota de lançamento, tá? É um lançamento contábil. Observando o preenchimento da data de valorização para o mês que se refere à depreciação. Para que isso? Para a gente obedecer o mês de competência, tá? A depreciação, amortização e gestão deve ser reconhecida até que o valor líquido do bem seja igual ao valor residual. Questão, olha para isso. Foi na ESAF, tá? Em 2010, foi a CVM que fez para analista de planejamento e execução financeira, contador, prova 2. A respeito dos critérios para reconhecimento e mensuração da depreciação, amortização e exaustão no setor público, é correto afirmar. A gente acabou de falar agora alguns itens e você vai responder e daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Vocês já responderam e identificaram que a resposta está na letra D. O valor da parcela a ser reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial e é demonstrada no balanço patrimonial e deve ser demonstrada em conta redutora do respectivo ativo. O que é que acontece? Olha, a depreciação ela é uma conta retificadora, tá? E ela precisa de uma conta mãe. Qual é a conta mãe? A conta mãe é a conta do imobilizado. Por exemplo, carro. O carro está depreciando, então tem uma conta carro e tem uma conta de depreciação acumulada relacionada ao carro, aquele carro que está sendo depreciado. Tudo bem, então ela vai ser uma redutora do ativo. Massa. O valor da parcela a ser reconhecido no resultado como decréscimo patrimonial. Ele está dizendo que uma conta é uma conta de resultado que diminui o resultado, tá? Um decréscimo, é uma variação patrimonial diminutiva, e a outra é uma conta patrimonial retificadora. É isso que ele está dizendo. E isso é uma depreciação na esfera privada, assim como também na esfera pública. Então vamos ver por que as outras estão erradas. O valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados pelo menos uma vez a cada 2 anos. Teve isso na norma? Não tem isso na norma, tá? A depreciação e a amortização cessam quando o bem se torna obsoleto ou é retirado temporariamente da operação. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, a depreciação, ela não, teoricamente, tá? Pelas macrofunções, por tudo que está escrito, a depreciação, ela não cessa depois que é começada. Mesmo que você coloque lá em transferência, qualquer coisa, ela não pode parar. A depreciação começou, ele não para mais de depreciar. Isso na teoria. A gente vai ver que na prática é um pouco diferente, por enquanto, porque a gente está aguardando a mudança do plano de contas, que haverá algo legal aí para poder ajudar a gente nessa parte de depreciação. Os bens de uso comum de qualquer natureza não estão sujeitos à depreciação. Não, na norma está dizendo que os bens de uso comum, aqueles que você tiver investido, que tiver gasto dinheiro lá, que você saiba quanto você gastou, sim, você vai poder fazer depreciação. Que bens de uso comum são esses? Olha só, a gente tem os bens dominicais, né, que são aqueles bens públicos que estão alugados. A gente tem os bens especiais, que são as repartições públicas, repartição pública, um quartel do exército, isso é um bem especial, de uso especial. E os bens de uso comum são praças, são ruas, são parques, a praia, tá?
Aí você diz assim, praia, quanto é que você gastou na praia? Você não gastou nada, então você não tem como saber, tá? Tem a areia lá, você não vai mensurar isso. Agora, um parque, uma praça, você gastou, você teve um custo naquela praça. Uma rua, você teve um gasto ali, então você vai saber o quanto teve de gasto, né? E você vai depreciar aquilo que você gastou, ok? No caso das entidades da administração direta, a depreciação deve ser lançada diretamente contra as contas do patrimônio líquido. Não, a depreciação ela deve ser uma conta retificadora, tá ok? Muito bem. Agora vem a parte prática de NL, tá? Que a gente vai executar as NLs. Então, na rotina de depreciação, a gente tem que fazer a depreciação do segundo dia útil para manter a competência, tá ligado? A gente vai botar na data de valorização e data de emissão, tá aqui em vermelhinho, deixa eu vir aqui. Data de emissão, data de valorização, a gente vai botar com mês, né, anterior, já que a gente está fazendo no segundo dia útil. Por exemplo, a gente está no mês de abril, né, no dia 2 de abril, no segundo dia útil, digamos que o dia 2 de abril é o segundo dia útil, e a gente vai botar aqui o mês de março, não é isso? Março, mês anterior. A gente vai botar esse evento, 540015, uma conta de variação patrimonial diminutiva, tá? Em contrapartida, a conta 1412, aí XX. O XX refere-se à conta que eu vou retificar, a conta que vai depreciar, tá ok? Aí pronto, aí ele faz o lançamento. Esse evento aqui vai fazer os lançamentos contábeis necessários, vai mexer em todas as contas, né, que precisam ser mexidas para que ocorra o registro da depreciação, ok? E como é que funciona isso na prática? Olha só, na prática ele vai fazer isso. A gente tem no ativo financeiro 3.500, no ativo patrimonial 7.500, somando dá 11.000, ok? A gente tem 950 no passivo financeiro, no passivo patrimonial 1.750 e 8.300 no patrimônio líquido, somando dá 11.000, ok? Muito bem. Aí ele mostra aqui, ó, aquisição de um veículo. Olha o exemplo, ó, contabilização da depreciação, aquisição do veículo, 500, eu comprei um veículo, então eu tirei do caixa, tá? E aumentei o veículo. Então eu fui para cá, ó, deixa eu voltar aqui. Ele foi para cá para 8.000, eu comprei, viu? Era 3.500, foi para 8.000. Aí agora o registro da depreciação de 10% do valor dos 500, tá? Os 500 lá, 10% dos 500 é 50. 500, lembra? 10% de 500, que agora ele está no imobilizado de um todo. Aí eu vou uma variação patrimonial diminutiva, que está aqui, ó, variação patrimonial diminutiva, e a contrapartida é uma depreciação acumulada, conta retificadora do ativo, ó, 50, tá vendo? Muito bem, ótimo, excelente. No ano de corte, o que acontece? Antes do ano de corte. Antes do ano de corte, a gente não tinha depreciação. A gente tem que escolher um ano para fazer o corte. A partir desse ano, a gente vai ter a depreciação. Então, todos os bens que forem comprados a partir dessa data sofrerão depreciação. E os bens anteriores? Os bens anteriores a essa época não sofrerão depreciação. Então, aqui, ó, para descarga, deverá transferir o valor do bem para a conta 14.212.9500, significa bens móveis e servíveis. Então, assim, ó, digamos, vamos botar uma data, 2010. Então, a partir de 2010, né, que foi a mudança da contabilidade, os bens que foram comprados a partir de 2010 para cá sofrem depreciação. E os anteriores a 2010? Tipo, eu comprei no ano de 1994, quando o Brasil ganhou a Copa, lá eu ganhei a Copa de 94, eu comprei algum bem que era relativo à Copa. Muito bem. E ele não sofre depreciação. Então, para dar descarga nesse bem, né, ele é um bem móvel inservível, eu vou dar ele completamente. Vou tirar aqui, ó, 540440, né? Inscrição, o que é que significa? A conta corrente específica do bem, ou seja, o XX da conta contábil. Aqui, ó, digamos que é um bem 35, tá? Um bem 35 não me lembro, não me recordo, mas era alguma coisa relacionada a veículo, será? Não lembro. 14.212.3500. Então esse XX aqui, ele vem aqui, ó, 35, só o número 35. E aqui, ó, 14.99500 significa que eu estou debitando esse 9500, que é bens móveis inservíveis, e ele sai da conta dele, do 35, que ele deixou de ser um bem, que eu podia contar com ele,
e vem para inservível, tá ok? Bens inservíveis, exatamente esse lançamento que acontece nesse evento, tá ok? Aqui é antes do ano de corte ainda. Após a portaria de homologação da descarga, porque aquilo ali a gente só transferiu o bem da conta do bem mesmo para uma conta, né, que vai ser descarregada, que é a conta bens móveis inservíveis. Até agora ele não virou uma despesa efetiva. Então, aqui após a homologação, porque tem que esperar homologar, né, o ordenador de despesa e tal, o pessoal do patrimônio, fazer todo o trâmite, aí vai fazer a homologação. Quando faz a homologação, usa esse evento aqui, o 540625. Ele vai transferir de bens móveis inservíveis, vai tirar daqui e vai mandar para variação patrimonial diminutiva. Ó, tá vendo? Ó? Bens móveis inservíveis. Agora vai virar uma despesa efetiva. Ele tinha transferido anteriormente e agora virou uma despesa efetiva. Após o ano de corte. Após o ano de corte, a gente tem alguns eventos que a gente tem que fazer. O primeiro dele, ó, ao iniciar o processo de descarga e após a identificação do valor da depreciação do bem, porque, lógico, a gente vai ter que saber qual é o bem que a gente vai depreciar e qual é o valor, qual é o bem que a gente vai descarregar e qual é o valor da depreciação desse bem, quanto esse bem, né, foi depreciado. Por exemplo, o bem vale 100 e a gente vai tirar 20 desse bem, né? Vai ter que fazer o seguinte, ó, emitir um NL para dar baixa da depreciação acumulada, porque a depreciação se refere àquele bem. Então a gente vai ter que emitir esse NL aqui, ó, 54763, referente ao bem, vai dar baixa na depreciação. Usar o valor líquido, transferir o valor do bem líquido para móveis inservíveis. Por exemplo, aqui a gente identificou que aquele valor do bem era 20, né? Eu estou dando um exemplo da minha cabeça, estou dizendo um número agora. O bem valia 100, eu tirei 20, então ele está valendo 80, então eu vou usar o valor líquido 80, né, para transferir esse bem. Ó. Lembra? É o mesmo evento, só que eu vou transferir agora só 80. Muito bem, 80. Após a portaria de homologação da descarga, realizar a ANL com os moldes abaixo. Ó. Aí ele vai dar baixa, exatamente. Esses dois eventos são muito parecidos com o anterior, só esse aqui que a gente vai ter que descobrir o valor líquido contábil. Tá ok? Muito bem. Como é que funciona isso? Olha aí. Descarga. Eu descobri a depreciação acumulada, que era 50. Primeiro passo é achar o valor líquido, tá? Lembra? Era 500 do bem, não era? Lembra? Aí 10% do bem foi 50. Agora eu vou primeiro deixar ele no valor líquido contábil, 750, ou 7.950, tá? Aí agora eu vou baixar o valor do bem. Lembra que eu comprei esse bem a R$500, né? Agora eu vou dar baixa nesse bem. Esse bem agora vale 450. Ele estava no meu patrimônio por 450. Então eu estou dando baixa dele por 450. Foi exatamente o que eu fiz, tá? Ajuste do bem já baixado. Por exemplo, você você baixou o bem, mas esqueceu que tinha feito a depreciação do bem. Então, o que acontece? Se você tirar todo o bem e a depreciação ficar, você fica com saldo negativo no ativo. Pode isso? Não pode. Você não pode estar com, digamos que o ativo é uma gaveta. Você não pode estar com menos alguma coisa na gaveta. Ou você está com alguma coisa ou você não está com nada. Então, assim, aí para você ajustar, tem após o ano de corte, né? E até o ano anterior ao corte, né? Até o ano anterior ao corrente, desculpe. Após o ano de corte, até o ano anterior ao corrente. Porque, lógico, você só vai fazer ajuste se você fizer depreciação. Então, significa que só após o ano de corte. Nesse caso aqui, no exemplo que a gente está dando, foi o ano de 2010. Então, após o ano de 2010, né? E antes do ano corrente. Significa que você vai mexer com conta de exercício anterior, tá? Você vai usar esse evento aqui, ó, 580343. Vai fazer esse preenchimento, vai usar essa conta aqui, que é a conta que foi depreciada do bem, tá? E aqui, ó, esse 2 é o mesmo número aqui, ó, valor da depreciação acumulada do bem já descarregado, não efetuado na época oportuna. Era para você ter retirado o saldo, esqueceu de tirar o valor líquido, tirou o valor bruto. Aí você tira só o valor da depreciação, só o ajuste da depreciação. E no corrente ano você usa esse evento aqui, ó, 545015, que aí você mexe nessa conta de variação patrimonial. Essa daqui mexe na conta de ajuste de exercício anterior, 58. Nesse caso aqui, 54015, você conta em variação patrimonial diminutiva, tá? Corrente e exercício. E como é que fica? Ó, após o ano corrente, esse aqui aquele é o ajuste. Agora a gente vai fazer uma transferência. A transferência é muito parecida com a descarga, só que
tem uma peculiaridade que você tem que, além de achar o valor líquido do bem, né, você vai ter que transferir depois para uma conta. Aí você vai achar o valor líquido com essa conta 540763, tá? Botar aqui o valor da conta, que vai se variar, o valor da conta que você vai se desfazer, vai transferir para outra UG. E aqui é o valor líquido da depreciação, valor da depreciação acumulada. Você vai estar dando uma baixada no valor da depreciação. Olha só, o valor de 100, você está baixando 20, então o seu bem agora vale 80, tá? Então você vai, para transferir, você tem que transferir ele primeiro para a conta de estoque interno. Detalhe, atualmente essa conta de estoque interno é uma conta que não sofre depreciação. Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que a gente tem a depreciação, quando ela começa, ela não para de depreciar. Exatamente. Por isso que na teoria ainda está de um jeito, mas na prática está outro. Por isso também que a transferência ela tem que ser muito rápida, né? Você tem que fazer uma transferência de imediato. Você sabe qual é o bem e já faz a transferência tipo de imediato. Você vai para o estoque interno, depois faz a transferência e a unidade lá recebe o bem, tá? Então você já vai passar o valor líquido, por esse evento aqui, ó, 54040, para a conta de estoque interno, 1412,9201, tá? Esse 5 é o corrente específica do bem, ou seja, o XX da conta contábil. Esse X aqui, ó, o 5. Você manda pelo valor líquido, tá ok? Então você vai tirar, né, da conta do bem, que ele tá lá, já tá no valor líquido, ele era 100, ficou no valor líquido 80, aí você vai transferir aqui para estoque interno. Depois de transferir para estoque interno, você transferiu para estoque interno, agora você vai ter que transferir para outra conta. Que conta é essa? É a conta de bens móveis em trânsito. Aí, ó, transferi, ó, 540192. Aí, quando é que ele sai dessa conta bens móveis em trânsito, professor? Quando a UG receber lá a sua guia, o seu papelzinho com a guia, identificando que o bem é aquele, o valor é aquele e tal. Ele vai dar o recebido. Quando ele der o recebido, ele usa um evento muito parecido com esse, começando com 54, tá? E vai receber o bem que estava em trânsito. Então é isso, pessoal. A gente pode só dizer para vocês muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí. Continuem estudando. Sucesso para todos. Tchau.